Paradigma Capital. Hoje nós vamos conversar sobre como montar uma carteira ótima de investimentos. Como você pode montar a sua carteira de investimentos personalizada. Então eu quero mostrar aqui para vocês como a gente faz aqui na Paradigma, como a gente constitui a estratégia dos nossos clientes e tentar passar isso de forma lúdica, tá? Eu vou tentar representar aqui num time de futebol como seria isso, depois passar alguns slides para tentar explicar um pouco melhor. Então vamos lá. Primeiro, para você montar um time de futebol tem que começar pelo goleiro. Nos ativos financeiros não é diferente, a gente tem que começar pela defesa. Quem são aqueles ativos que vão nos defender no momento da crise, certo? Hoje a gente utiliza metais e moedas. Metais, por exemplo, o ouro, o dólar, o ouro, a prata. Por que isso? Porque o ouro é um produto escasso, então na crise ele tende a valorizar. Foi o que aconteceu no ano passado e no auge da pandemia, 2020, onde o ouro disparou, o dólar também disparou, que é a moeda forte. Então, esses ativos não estão aqui para fazer o gol, não estão aqui para atacar, eles estão aqui para defender. E aí, como a gente vai ter um peso menor neles, na hora da crise eles vão subir e vão nos ajudar a proteger a queda de outros ativos. Então, primeiramente, os metais e as moedas. Então, os metais, o ouro e a prata, e as moedas. A gente pode ter dólar, euro, ien, franco, libra e por aí vai, né? Então, assim, é importante, tu já gera também uma diversificação global, né? Tu vai ter moedas de outros países, isso ajuda também, até porque o real a gente sabe que é um negócio meio arisco, né? Então, tu ter moedas fortes também é importante. Depois nós vamos para a nossa defesa. Na defesa a gente tem ativos de renda fixa, né? Então a gente pode ter aqui ativos pós-fixado, pode ser fundos de investimentos pós-fixado, pode ser LFT do Tesouro Direto, enfim. E a gente pode ter também um pouquinho ali de pré-fixado. Então aqui é a nossa dupla de zaga. Então, também estão ali para ajudar a defender, certo? Agora nós vamos para as laterais. O que a gente poderia ter aí nas laterais? A gente pode ter títulos públicos também atrelado à inflação, o IPCA, por exemplo. Então, é um título que ele vai ter um pouco mais de volatilidade, mas tende a ter um retorno um pouco melhor. Então, ele já é um lateral. Ele vai, volta, ajuda a atacar, ajuda a defender, né? E na outra lateral, a gente pode também ter ativos de renda fixa, que são os ativos de crédito privado, certo? Crédito privado. O que seriam, né? São empresas que estão buscando mais dinheiro para se capitalizar e eles emitem esses títulos de crédito privado. Então, aqui aumenta um pouquinho o risco, porém tende a tu ter um retorno melhor que tu teria nos ativos de defesa, né? Aí tu vai buscar bons títulos de crédito privado, bons fundos de crédito privado com rating elevado, que é a classificação dos fundos da própria empresa, né? Enfim. No nosso meio de campo, vamos dizer que a gente está usando aqui uma estratégia 4-4-2, né? Nossa estratégia de futebol aqui. Então a gente tem os nossos 4 zagueiros, nossos 2 goleiros, os nossos 4 meio de campo, os 2 volantes ali mais defensivo. Nós podemos ter, por exemplo, ativos também como debêntures. Debêntures é um produto um pouco mais arrojado, porém também tem um pouco de segurança, pode gerar um retorno um pouco maior, com um pouquinho mais de risco. Depois as debêntures, a gente pode ter aqui complementando os fundos imobiliários, vamos chamar aqui o do FIIs, os FI, que são os fundos imobiliários. Então, fundo imobiliário que a gente poderia ter um vídeo especialmente para ele, porque eu não vou entrar no detalhe de cada um agora, que não é esse o foco. Mas eu estou montando uma composição de carteira, então tem que ter um pedacinho de fundos imobiliários na carteira. É um ativo de um pouco mais de volatilidade, mas ele ainda é um pouco defensivo e ajuda a tu atacar e defender, certo? Aí nós vamos para os nossos meios de campo. No meio de campo a gente pode ter, por exemplo, ações internacionais, né? Então, agora está ficando um pouco mais arrojado aqui. Ações internacionais. O que
teria essas ações internacionais? Bom, a gente pode ter um pé nos Estados Unidos, um pé na Ásia, um pé na Europa, enfim, Amazon, Google, Apple, Face. E aí a gente hoje usa muito as Big Techs, né? E elas, como elas são dolarizadas, o que acontece? Elas de certa forma estão botando o dólar para trabalhar. E aí, quando o real normalmente tem uma leve queda, o dólar tende a se valorizar. Então elas te ajudam a proteger também, certo? Então é uma ação boa para compor um portfólio, certo? Depois disso, a gente pode ter ações pagadoras de dividendos, certo? Então, ações, dividendos, que são ações normalmente mais, como é que a gente pode dizer? Não mais seguras, mas são ações com empresas que têm um fluxo de caixa gigante, que eles não estão mais pretendendo crescer tão forte, ter um market share legal do mercado, e eles têm que distribuir muitos dividendos, né? Então, por exemplo, bancos, concessionárias, enfim, empresas de energia elétrica, saneamento, são empresas normalmente que pagam bons dividendos, né? Depois do nosso ataque, a gente pode ter as blue chips, que a gente chama, que são, vamos pegar aí as melhores ações da bolsa, aquelas empresas que vão não vão dobrar de tamanho, né, eventualmente, mas vão te dar uma boa segurança, vão crescer continuamente, empresas maduras, sólidas, que não tem risco de quebrar. Então, são empresas que tendem a dar um bom retorno, porém, não está correndo tanto risco, certo? E por fim, aí sim, nosso atacante lá, o goleador, a gente pode dizer que são as nossas small caps ou as micro caps, são empresas menores, com menos capitalização na bolsa. Então, essas empresas, elas têm um grande potencial de multiplicação, de crescimento rápido. É uma empresa pequena, amanhã depois, uma hora para outra, ela pode dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho e teu investimento ele dobrar, triplicar, multiplicar por várias vezes. Então, essas empresas a gente sempre tem que ter no portfólio para ter aquela pimentinha. É claro que a gente vai ter que lapidar o percentual, não vai botar 100% do teu patrimônio em pequenas empresas, tem que distribuir, né? E então as small caps ou micro caps são uma boa pedida, certo? E aqui, então, nós temos um time, certo? Legal. Esse time hoje aqui é o nosso clube de investimento que a gente tem aqui na Paradigma, certo? Então, os nossos clientes, é um produto exclusivo que nós temos aqui hoje, os nossos clientes, eles investem no nosso clube, eles estão investindo nessas classes de ativos. Dentro de cada uma delas a gente tem, né, outras questões aqui, por exemplo, dentro das blue chips a gente vai ter lá, sei lá, Magazine Luiza, Vale, enfim, dentro das small caps a gente vai ter lá Marco Polo, Panvel, Lojas Quero Quero, por aí vai, certo? Então, aqui a gente vai ter, sei lá, Itaú, né, pagadoras de dividendos. Então a gente tem várias determinadas X ações para cada classe desses ativos. E na renda fixa também, X produtos para cada uma. Então aqui dentro a gente consegue ter uma boa diversificação, né? Claro que para escolher essas ações a gente tem que fazer uma análise da macroeconomia, a gente tem que fazer uma análise setorial, a gente tem que ver se são ações de crescimento, de ações de recuperação, a gente faz toda uma análise técnica, balanço, múltiplos, indicadores financeiros de cada uma, certo? E aí, legal, daí tu vai dizer, não, vai, beleza, então esse é teu time, esse é o meu time. A gente tem aqui nossos 11 jogadores. O que acontece? Aqui nós não podemos ganhar a partida, mas certamente a gente não vai ganhar o campeonato. O que está faltando aqui para ter um time completo? Né? A gente precisa de um grupo maior, precisa de banco de reservas, né? Então, beleza. A gente tem que ter os nossos reservas. E aí, quem é que poderia ser os nossos reservas? A gente tem várias opções. Aí aqui agora entra um grande universo de ativos que existe no mercado financeiro. Eu não vou falar todos, vou falar alguns, apenas para vocês terem uma ideia. Então, a gente pode ter os fundos imobiliários americanos, que são os REITs americanos, né? É uma outra classe de ativo. A gente pode ter os fundos quants ou fundos sistemáticos, né? Quants, que são
fundos normalmente descorrelacionados desses ativos aqui, eles ajudam então a proteger, a diversificar o teu portfólio, vou falar um pouco sobre isso depois. E a gente pode ter lá fundos multimercados, fundos de ações, e aqui o leque é gigante, né? Mas enfim, além dos reservas, precisa do quê? Precisa de um treinador, certo? Então, um treinador. Falei que ia ser uma análise futebolística completa aqui hoje. Então, o treinador, sei lá, poderia ser o quê? Os fundos globais, fundos internacionais. Aqui a gente tem um pezinho no exterior, mas tu pode ter outros gestores, fundos internacionais, outros gestores cuidando dos teus investimentos. Então, tu vai lá comprar um fundo lá da Bridgewater, do Ray Dalio, da Oaktree, do Howard Marks, enfim, tu tem um dos melhores gestores do mundo com acesso aqui na Bolsa Brasileira. Então, tu consegue estar exposto ao dólar, aos melhores gestores mundiais com um clique, certo? Então, isso é interessante e faz parte da diversificação. E por fim, nossa diretoria, né? Diretoria, não sei se vocês vão enxergar no vídeo que eu vou botar aqui embaixo. Diretoria. Quem poderia ser a nossa diretoria? Sei lá, investimentos alternativos. Nem vou escrever aqui, só vou falar para vocês. Alternativos. A gente pode investir em criptoativos. Hoje temos fundos de criptoativos na Bolsa Brasileira que tem segurança, não tem perigo de numa exchange, por exemplo, tu ter perigo lá de um hack pegar as tuas criptomoedas. É uma opção. A gente tem private equity, a gente tem ativos ilíquidos, então por aí vai, né? E como eu comentei, o universo é gigante, né? Então o que eu quero passar para vocês aqui? Aqui é um pente, um resumo, né, de uma estratégia que a gente busca aplicar. Claro que tudo isso tem que estar alinhado ao risco e retorno, certo? Então assim, se é uma pessoa mais conservadora, ela vai ter um peso maior nos ativos de defesa, vai ter mais ativos de renda fixa e menos de renda variável. Se é uma pessoa com um perfil mais arrojado, daqui a pouco ela vai ter um pé maior no ataque. O cara tem um perfil moderado, bom, ele vai ter uma distribuição mais equilibrada. Então isso a gente vai ver qual é o perfil do cliente, qual que é o objetivo dele, se é de curto, se é de longo prazo, quanto ele vai investir, então para cada produto tem investimentos mínimos, então tudo isso a gente vai adequar ao perfil do cliente, certo? Então isso é legal. E esses outros produtos a gente vai direcionar para eles também. Então a gente tem que ter uma carteira completa, vamos dizer assim, tu não pode comer só carne, tu vai ter excesso de proteína, tu não pode comer só feijão, tu tem que ter feijão, arroz, proteína, carne, salada, enfim, carboidrato, tem que ter todos os elementos, né? Não sou nutricionista, então não vou me aventurar muito aqui, mas tem que ter todos os elementos para te ter uma dieta equilibrada, para te ter uma vida saudável. Para te ter os teus investimentos saudáveis, tu tem que ter também um equilíbrio. Ah, Wagner, eu só invisto em 2 ações e eu estou tendo um lucro gigante. Cara, parabéns, mas no dia que der um problema, tu vai quebrar, entendeu? Então, não é saudável, entendeu? E tu tem que começar de forma devagar e sempre, e lá na frente tu vai ter o retorno. A gente gosta, e o brasileiro é muito curto prazista, a gente quer amanhã ficar rico, não é assim, né? Construção de patrimônio é um passo a passo. Eu vou passar aqui 2, 3 slides bem rápido, só para detalhar um pouco melhor essa minha ideia aqui. Cláudio, minha mastermind está no telefone e não passou o slide, brincadeira. Mas vamos lá. Aqui eu fiz corroborando aquilo que eu falei há pouco, eu fiz um exemplo do efeito do longo prazo, da exponencialidade, do efeito bola de neve nos investimentos. Então o que acontece? Vamos fazer uma simulação aqui. A pessoa está investindo, buscando uma rentabilidade de 15% ao ano, tá? Uma rentabilidade fictícia aqui. E aí ela vai fazer aportes mensais de R$500 por mês durante 15 anos. Ela vai acumular no 15º ano, com essa rentabilidade ao ano, R$334 mil. Vai, beleza, mas R$334 mil não vai mudar a minha vida. Legal, só que então ao longo de 15 para 25 anos, passa para 1.600.000. 10 anos a mais, saiu de 334 para 1.600. O efeito da exponencialidade. Então assim, a gente tem que ter essa visão de longo prazo, senão não adianta, né? O investimento é para uma vida, tu está construindo patrimônio, lá no futuro tu adquirir tua independência financeira, tua aposentadoria, teus objetivos de vida, né? Então a gente não constrói nada da noite para o dia, certo? Uma outra forma, um outro exemplo aqui, se tu aplicar R$100 mil hoje, durante 15 anos, os 100 mil a 15% ao ano,
vai se transformar em 813 mil. Ah, é bom e tal, mas ainda não é, né? Agora, em 25 anos, tu teria 3 milhões e 200 mil. Opa, aí já vai me dar uma boa segurança financeira para o meu futuro, né? Eu vou deixar aplicado em algo conservador aqui, que me renda ali, esse valor vai me dar uns 200, 300 mil ao ano, sem eu mexer no principal, eu vou viver com 20, 30, 40 mil por mês. É razoável, né? Então, aqui é um exemplo, tá? Vou passar um outro slide aqui também agora, para mostrar para vocês alguns outros pontos também que a gente tem que analisar. Então, primeira coisa, risco-retorno, certo? Quanto maior é o risco, maior é o retorno. Então, assim, eu quero ganhar 30, 40, 50% ao ano, mas não quero correr risco. Não existe, né? Então, assim, quanto mais tu buscar no mercado financeiro, mais risco tu vai estar exposto. Porém, se o teu horizonte for de longo prazo, tu pode tomar um pouco mais de risco, certo? Pode passar agora. Aqui um outro exemplo de risco e retorno. Por exemplo, eu tenho um ativo A que tem um risco 5 e rende 10% ao ano. E no ativo B, ele tem o mesmo risco e rende 8%. Bom, então eu vou escolher o ativo A, ele rende mais e o risco é o mesmo, certo? No outro exemplo aqui, eu tenho um risco 10 para um retorno de 14% ao ano. E aqui eu tenho o mesmo risco 10 com 8% ao ano. Então, racionalmente, o melhor produto é esse aqui. Então, assim, um outro detalhe, quando a gente for olhar um investimento, não adianta a gente olhar só o retorno. Aquele produto X deu 30, 40, 50% no ano passado, vou investir nele. Tá, mas qual é o risco que ele está correndo? Daqui a pouco tu tem um outro produto que vai render 5, 10% a menos, vai correr metade do risco, sabe? Então isso é outro ponto que tem que ser analisado. Aqui é bem complexo, eu não vou entrar em detalhes, mas só para fechar isso aqui. O que quer dizer? Isso aqui é a fronteira eficiente, a fronteira de Markowitz, que foi um Nobel de Economia, que disse que quanto mais tu diversificar o teu portfólio com ativos descorrelacionados ou correlacionados negativamente, tu diminui o teu risco e tu mantém o teu potencial de retorno. O que quer dizer? Aqui se tu tem uma carteira não muito diversificada, tu vai estar buscando um retorno de 15%, vai estar correndo um risco de 15%. Agora, se tu fizer uma correta diversificação, equilibrada, os percentuais tudo certinho, tu pode buscar um retorno de 15% com um risco de 4%. Então, às vezes, o mesmo retorno tu pode ter com metade do risco, se tu fizer algo bem feito, bem balanceado, né? E para fechar, vou passar o último slide aqui, que é só para exemplificar tudo que eu falei. Mas beleza, eu invisto aqui em todos, botei lá em vários produtos, joguei lá tantos mil em cada um e eu estou diversificado. Tu não está diversificado, tu jogou tudo num saco, né? Então tu tem um saco com um monte de coisa. Tu estás diversificado, tu está que nem uma orquestra, tu tem que ter lá o maestro conduzindo, a hora que é o sax, a hora que é o violino, a hora que é cada instrumento, né? De novo, não vou me aventurar na música que também não é minha praia, mas em essência é isso, né? Tu tem que ter uma carteira equilibrada, completa, em harmonia com teus objetivos, teu perfil, vamos voltar para cá, e todos os demais. Então, tentei passar aí de forma lúdica, simples, um pouquinho de como a gente vê o mundo dos investimentos, como a gente atua para fazer e construir a estratégia dos nossos clientes. Espero que tenham gostado, comentem, compartilhem e deixem aí sua opinião aí para os próximos vídeos, tá certo? Obrigado, um abraço!